mas como é muito idiomático, como se chama dizer, é muito típico de se ver, especialmente em circunstâncias deste género. Para que é o mais antes? Ele incrementava antes e depois é que usava. Portanto, incrementa e depois usa. Portanto, se incrementa primeiro e ficar de facto no valor 1, então ele iria ficar no valor 1. Se está depois, ele usa, depois incrementa. É um operador prefixo este é um operador pós-fixo. Assim. Na prática, se fizerem como eu tenho aqui, é algo menos idiomático. Não estamos a fazer logo ali, mas que é feito prático é o mesmo e talvez seja mais legível para toda a gente. O que interessa realmente, porque aqui estamos a distinguir duas operações. Esta faz uma coisa, esta faz outra. Esta é para guardar o dia, esta é para incrementar a quantidade de elementos da máquina. Não estamos a mostrar as duas no mesmo momento. Tá? Pronto, com isto teríamos feito o nosso add dispensing. Vou gravar tudo. O que é que falta mais? Agora só já nos falta mesmo o total money. Aqui do nosso código texto. Em termos de o que é que precisamos ainda de fazer de código, não é? Porque o código ele não sabe o que é, neste momento é o get total money. Portanto, o get total stored money, aliás, não está definido para o dispenser set. Então, se eu clicar aqui, é logo a primeira opção e ele lá nos criou um esqueleto para este método. Pronto, agora já temos realmente que utilizar o nosso array. Em qualquer momento, nós podemos pedir ao objeto dispenser set para nos dar a quantidade de dinheiro armazenado nas várias máquinas. Como é que fazemos isto? Fazemos com um idioma também muito comum, que é, então, agora correr todos os elementos do array e fazer a mesma coisa com todos. Embora aquilo fazer é mesmo muito simples. Porque aquilo fazer a todas as máquinas é o quê? É perguntar a todas as máquinas qual é o valor do store money. Porque cada uma das máquinas só sabe de si própria. Isto é também muito típico da programação orientada para objetos. É mesmo que não tem nada de saber das outras. Cada máquina sabe de si própria. Este objeto é que sabe que existe um conjunto de máquinas. Portanto, agora as operações que envolvem várias máquinas devem ser feitas por este objeto. Cada máquina não sabe responder a isto, mas este sabe que tem conhecimento que existe neste conjunto de máquinas. Então, tudo o que envolve várias máquinas de forma uniforme, podemos pedir a isto e ele vai pedir a cada uma delas e produzir o resultado. Aqui o resultado é um acumulador, na prática. Vamos pedir a cada uma delas um valor e vamos somando. E vamos devolver um somatório. Vamos devolver a soma desses valores. Como é que se programa um somatório na programação? Neste programa de programação, como é que fazemos? Com um ciclo, não é? Isto podia ser feito de forma recursiva, mas vamos fazer com um ciclo. Que é um dos idiomas mais clássicos. Se a gente quer somar um conjunto de parcelas, para tornar aquilo genérico, vamos pensar que temos uma parcela a zero, que é para irmos sempre somando a essa. É como se tivéssemos um total. Primeiro está a zero. E depois vamos pegando em cada uma das parcelas e vamos somando esse total. Mas normalmente na escola não aprendemos assim, né? Vamos só as parcelas e somamos logo a primeira parcela com a segunda. Mas na verdade, em informática muitas vezes vale a pena fazer mais um pequeno salto no raciocínio e até generalizar isto. Mas porque a primeira, na verdade, podíamos pensar que tínhamos uma outra parcela invisível que era o zero. O que fazemos é somar ao zero a primeira e somar ao resultado a segunda e aí já fica mais uniforme. Porque já não há uma diferença entre o primeiro e depois os outros todos. É sempre somar o total com a parcela. Total, parcela, total, parcela, total, parcela. O truque é o total estar a zero. No início. Para ter o elemento neutro da multiplicação. Se fosse como da soma, desculpa. Se fosse da multiplicação, tínhamos que pôr o elemento neutro da multiplicação, que era como se fosse um piatório, né? Se fosse uma sucessão de multiplicações. Então, temos o nosso total a zero e depois vamos simplesmente pegando a cada parcela e somar ao total. Então, podemos ter aqui o total. Vou chamar mesmo só total, não vale a pena ficar mais. Vamos ter que somar todas. E uma coisa que sabemos, portanto aqui vamos ter que somar todas.
E no final sabemos que vamos ter que devolver o total. Como é que somamos agora todas? Temos que percorrer o reino. E depois pergunta-lhe a cada uma delas, dá-me lá o teu valor. Como é que se escreve esse ciclo fora? Digam-me lá. Int igual a 0 e 0 e menor que quê? This ponto dispensers ponto bem, certo? E mais. Veja, nesta situação do I++, aqui na verdade é indiferente, há I++ até mais, nós estamos a utilizar o I aqui. São dois mesmos interessados em implementar o I, porque o I é igual. Mas, se nos provavelmente se vai fazer mais, não é? Agora aqui, o que é que temos então de fazer? Temos que utilizar o I, estamos a usar o I, no fundo é o índice da posição. Uma distribuição, então temos que ir à posição do I, buscar o objeto da classe dispensa que está na posição I, pedir-lhe o total, somar ao nosso. Somar ao nosso há de ser então total mais igual. Que é a mesma coisa de fazermos assim, igual a total mais igual ao valor. Como é que vamos buscar o valor? Temos que ir ao dispensers outra vez. Ir ao dispensers. E de I. Certo? O que é que falta aqui mais? Isto assim não está correto, não é? Porquê é que não está correto? O que é o dispenser? É do tipo, é um dispenser, é uma máquina. Portanto, nós não podemos fazer isto. Somar um dispenser é um inteiro. O total é um inteiro. Temos que utilizar este para obter o valor que nos interessa. Este parâmetro só está aqui para obtermos um objeto dispenser, certo? Que é cada volta do ciclo é um diferente. O objeto dispenser. E agora com esse objeto pedimos-lhe para nos dar o stored money, que está aqui. Com o ponto aparece aqui. Se quiser, podíamos fazer isto. Se quiséssemos ser mais explicadinhos, podíamos fazer algo assim. Stored money. E agora aqui punhamos stored money, não é? Igual a isto. Não é? Seria a mesma coisa. Mas não há assim grande justificação para isto, não é? Somente por coisas estéticas, porque como é só usado aqui uma vez, vamos fazer assim. E no final temos aqui o total. Pronto, temos aqui o método. Bom, está aqui a esconder isto. Mais para a esquerda. Em Java e assim, nestas linguagens que nos fazem operadores mais e mais igual, isto não é o mais informático, quer usar aqui mesmo o total mais igual àquele, não é? No fundo é um operador que serve para isto, para evitar repetir a variável aqui. Vejam como a utilização do igual não é grande ideia, não é? As matemáticas não tem isso aqui. Isto implicaria que isto era zero, não é? O total ser igual a igual mais qualquer coisa. Mas a linguagem Java é uma linguagem C, que resta a ideia de usar o igual para um operador que não tem nada a ver com o operador de comparação. Por acaso conheço os autores do livro que recomendam pôr o igual aqui encostado, que é para se perder a ideia que isto é significativo, que é o operador igual da matemática. O igual colado à variável. Mas eu não tenho recomendado isso. Há linguagens que, em vez do igual, usam de facto, por exemplo, em Pascal utiliza-se dois pontos iguais. Que é claramente qualquer coisa é melhor que usar o igual. O igual até seria ser uma seta, né?
O significado é pegar este valor e colocar no lado esquerdo. E vejam aqui outro aspecto curioso. Uma mesma variável, disse que não tem já a ver com o operador, mas a variável deste lado tem um significado e tem outro. Podem poder pensar nesses termos. Não sei se eu já disse isto aqui, não podem ver como. Isto é o valor da variável. Aqui, o valor que está na variável total. O total tem zero. Igual que isto vale zero. Mas aqui não vale zero. Senão não vamos a coisas do zero. Não faz sentido. Aqui o significado é o sítio onde a variável é o endereço de memória. Naquele endereço de memória, aqui neste endereço de memória da variável total, temos que pôr este valor. Mas aqui não é o endereço de memória, é o valor. Então isso chama-se. Isto é o valor direito, isto é o valor esquerdo da variável. O valor esquerdo é o endereço dela, e o valor direito é o que ela lá tem dentro. E essa história do esquerdo e do direito tem a ver com esta utilização à esquerda ou à direita do operador de afetação. Que é aqui é uma coisa comum. Vou fazer um pouquinho de parênteses. Há uma questão até aqui? Há uma outra notação para fazer isto quando queremos percorrer um array de forma completa. Podemos usar um outro ciclo for alternativo a este. Falaram disso na programação 1? Este ano? Não, ainda não. Isto é mais interessante até para outras coisas que vamos falar mais à frente. Já vem para os arrays, por aí fora. E também podemos usar o aqui para os arrays. Vejam que para nós aqui acedermos a cada uma das posições do array, estamos a fazê-lo de forma indireta. Como aliás é típico dos arrays. Para acedermos a uma variável do array, precisamos de um índice. De número. Quer dizer, a posição 3. E esse número vai ficando único. Quando nós percorremos todos os elementos do array, estamos a usar uma variável auxiliar, que é aquele ali, que vai tomando os valores das posições do array. E neste caso, se realmente fosse isto que queríamos, já vamos ver que não é bem, se quisesse realmente percorrer todos os elementos das posições do array, podemos utilizar um outro ciclo fora, que seria assim. For, em que percorremos mesmo, em vez de usarmos uma variável do tipo inteiro, que serve para obter o índice e ir lá buscar o que está, vamos declarar uma variável, vamos definir uma variável do tipo das coisas que estão no array, no nosso caso é do tipo dispenser, as coisas que estão no array são dispensers. Vamos definir uma variável desse tipo, e essa variável, com esta outra forma de escrever o outro ciclo for, um bocado diferente, normalmente se chama for each para cada um. Mas que é Java se continuar a escrever só com a palavra for. Definimos uma variável do tipo do que está no array e essa variável vai automaticamente tomar os valores do que está no array. Ela própria, portanto, essa variável do tipo dispenser vai tomar o valor da primeira posição do array, da segunda, nós precisamos, portanto, de um índice. O que é que isto significa em termos práticos? Que aqui podíamos pôr uma variável do tipo dispenser, em vez de ser um inteiro, depois pomos um separador que é o 2 pontos, e aqui colocávamos simplesmente o nome do array. E agora aqui dentro, esta instrução já não precisamos usar aqui o dispensers e o i. Porquê? Porque aquela variável d aqui vai tomar em cada volta do ciclo o valor da posição do array. Então tudo isto, o que é isto? É a posição do array. Este dispensers i. É o que está na posição i do array dispensers. Posso tirar isto e colocar simplesmente o d. Estão a ver a lógica? Isto fica mais simples quando queremos percorrer todo o array. Quando é só uma parte, continuamos a precisar de i. Por exemplo, se só der metade do array, por qualquer razão. Ou se quiséssemos percorrer o array ao contrário, bastava pormos o i variado de outra maneira. Podia de 0 até metade do comprimento do array, ou podia começar no comprimento do array menos 1 e ir até 0, fazendo complementos do i. Aqui isto é mais flexível. Mas se quisermos simplesmente percorrer todos os elementos, isso acontece muitas vezes, esta forma é mais compacta. E como vamos ver, também funciona para outras coisas que não são arrays. Nomeadamente para os arraylistas. Mas aqui há um problema. Esta é sinceramente engraçada, mas nós aqui na verdade não nos interessa percorrer todos os elementos do array. Porquê?
Portanto, na verdade, nós aqui não queremos ter este valor do less. Porque senão, lembra-se, o que é que dá o less? Dá 5, não é? No nosso exemplo é 5. Isso é o valor próprio. Mas então significava que nós tínhamos posto lá depois duas máquinas e quando íamos pedir, o que é que ia acontecer? Ia tentar ler valores para lá das duas máquinas, porque era assim. Então, na verdade, era para o número de máquinas, exatamente. Diz N dispensers. Desculpem lá, aqui há bocado pus mal. Eu estava aqui a dizer isto, mas aqui não é o N. Né? Aqui era mesmo os dispensers, naturalmente. Por isso é que ele estava a dar um erro. Aqui tem que ser o próprio array. Portanto, é a variável e o array. Então o D vai tomar os valores todos. Isto aí tomar os valores todos dentro do array. Mas que eu quero disso agora. Ao escrever aqui o outro é que reparei que estava mal. Portanto, este aqui na verdade é muito engraçado, mas não é isso que precisamos. O que precisamos é deste aqui que vai percorrer apenas as posições ocupadas do array. Então, agora já poderíamos testar o nosso código de teste, que ele já não tem erros de compilação. E assumindo que ele está completo, vou gravar tudo e vamos executar o teste. Vamos ver se corre tudo bem. Tenho aqui esta janelinha que vocês não devem ter. Pronto, e passou o nosso teste. Vejam que eu executei aqui a este nível, mas também podia ter executado aqui, para executar tão bem os métodos de teste aqui da outra classe. Então, se eu executar aqui a nível do pacote, aqui, com o botão direito aqui, fizer a mesma coisa, run as JUnit test. Vocês não estão a ver, não? Vocês podem selecionar o pacote ou selecionar a classe. Selecionar o pacote, ele vai executar tudo. Está dentro do pacote, portanto, os testes que estão dentro das duas classes de teste. E vão ver que o total já vai ser outro. Vejam, já temos aqui 8 testes, do total de 8 que foram executados. E está aqui tudo discriminado. Estes são da dispenser test, aqueles que já estavam feitos, e este é o que nós acrescentamos, que é o único teste que está nesta classe, a dispenser set test. Todos eles foram executados com sucesso. Podíamos experimentar colocar aqui aquele código que eu tinha há pouco, para ver o que é que acontece. Se eu chegar aqui e fizer aqui dispensers less, não é? Para executar todo percorrer todo o array. Vamos ver se vejam o que é que aconteceu. Vejam aqui esta numeração, que isto é importante. Não foi um failure, foi um error. O que é que isso significa? Qual é a diferença aqui entre error e failure? Sim. O failure é fácil de pensar ao contrário. O failure é quando falha um teste naquele sentido daqueles asserticals, por exemplo, ou aqueles assertos do JUnit não terem passado. Portanto, aquela história que nós dizemos que deve dar este valor, deu este, não bateu certo. Portanto, o assertical se falhar, por exemplo, é o executivo. Isso é um failure. Falhou o teste que nós especificamos. O erro é um erro que não tem a ver com isso, basicamente. É um erro de execução. É um erro no código. Alguma coisa na execução do código não correu bem. O que é que aqui não correu bem? Está aqui em baixo a dizer. Vou aqui aumentar. Estas linhas têm que ser lidas ao contrário, digamos, de baixo para cima. Então, no dispenser set test de linha 23, vou aumentar isto. Para se ver um bocadinho melhor. Veja, eu lembro aqui para o final, isto no dispenser set test já há uma linha 23, portanto, a classe de teste. Essa linha 23, vamos
ver o que é que isso é. Fazendo aqui duplo clique, ele salta para a linha 23. É aqui, no Get Total Stored Money. Desta linha, ele foi executar esta. Portanto, daqui saltou para aqui, para a linha 28. E nessa linha 28, a seguir, apareceu este erro. Java Null Pointer Exception. Portanto, nesta linha, na Dispenser Set 28, que é esta aqui, deu um Null Pointer Exception. O que é que significa Null Pointer Exception? Porque às vezes diz que não há pointers em Java, não é? Alguns de vocês já ouviram essa história. Mas existe a instrução Null Pointer Exception. Porque, na verdade, os pointers estão aqui por todo o lado. Só que a gente chama pointers porque outros devices nós manipulamos esses pointers. Pointers são endereços de memória. E o null quer dizer que nós estamos a tentar utilizar um endereço de memória que está a nulo, ou seja, que não tem nenhum endereço válido, é uma variável que tem lá, está feita para guardar endereços de memória, mas na verdade o endereço de memória que lá está não corresponde a nenhuma memória reservada, válida. Não está a nulo. Onde é que está o nulo aqui? Onde é que aparecerá esse nulo? É nos campos que não tem valor. Pois é, porque o array, quando é definido, fica a nulo. A gente diz que quer 10 posições. E essas posições não têm ainda valores válidos. Os tais nulo. Nós preenchemos 2 com o nosso código de teste, mas aqui, ao conformarmos, estamos a procurar esses 2, que será 1 igual a 0 e igual a 1, mas depois aqui continua a ter 4. Vamos dizer que é 5, portanto está a ter um lado de 5 para a posição 4. Então, mal chega à posição 2, já não tem nada. Só tem a posição 0 e a posição 1. Então, quando fazemos dispensa 2, já vai dar problema. Porquê? Mas vai dar problema porquê? Porque com esse valor estamos a fazer ponto, estamos a crer que esse valor nulo vai executar aquele método. Portanto, isto implica aquilo que se chama uma desreferenciação desse endereço de memória, porque ele agora tinha que pegar o endereço de memória que está naquela posição, que é o que ele faz para os outros, e ir às variáveis do objeto correspondente, que é para conseguir executar aquele método, o get store método. Na verdade, o método é que vai usar as variáveis. Mas também está associado ao método. Desculpa, está associado. O método está associado a esse objeto. Ora, se não está lá o objeto nenhum, ele está a tentar desreferenciar, ou seja, tentar obter um objeto que não está lá. Nós não guardamos. E isso acontece logo para o igual a 2. É isso que faz aparecer então aqui este null pointer exception. E isto, como é um erro que não tem a ver com o nosso código de teste propriamente dito, porquê? Porque não corresponde àqueles asserticals que falharam, ele diz que é um erro em cima, um erro. Portanto, voltando aqui atrás do código, temos que fazer isto e agora podemos executar aqui eu tenho aqui disponíveis as últimas execuções, que será esta aqui, que é do pacote que executa tudo. Pronto, já temos aqui e podemos agora só desmodificar para cada um dos nossos textos a funcionar. Alguma questão até aqui? Está tudo claríssimo? Sim? Então, vamos agora. Esta era uma daquelas 3 partes que eu tinha falado no início. As outras 2 têm a ver com um bocadinho sobre o que é prática. Como já vimos, é mais relevante neste momento fazer o trabalho de avaliação. E o trabalho de avaliação para o dito. Então, eu vou começar pelo guia prático, que é mais rápido. O guia prático está aqui no final. Deixa-me fazer aqui. Gravar isto aqui para. Portanto, este guia prático é uma continuação do outro guia. E o objetivo é este: é
dividirem ainda é naquela lógica de melhorar o código sem necessariamente acrescentar muito mais coisas. Embora aqui já se acrescentem algumas. Há aqui um diagrama que não mostra tudo, mas dá uma ideia do que é que se pretende. Vocês no código neste momento só têm uma dispensa. O que se pretende é que algumas das coisas que são feitas pela dispensa passem a ser feitas noutras classes. Portanto, a classe dispenser vai ficar mais pequena porque algumas das coisas que ela está a fazer passam a ser feitas por outros objetos. Para ter que compor as funcionalidades. Aumentar a possivelmente no sentido de determinadas operações passam a ser feitas por objetos mais específicos e estão a relativos naqueles objetos. Em concreto, o que é que se está a querer separar? A máquina de vendas tem uma parte que tem a ver com dinheiro, que é o principal, na verdade, que é a inserção de moeda, e depois saber quanto dinheiro é que está inserido e quanto dinheiro é que está de vendas, no tal stock money. Tudo o que tem a ver com dinheiro passa a ser gerido noutro objeto. A gente chama money box, caixa de dinheiro. Então é como se a máquina dispenser tivesse um objeto lá dentro que é um money box, trata de dinheiro. Depois, acrescentamos aqui um outro objeto, que é a informação da própria máquina. Isso é um conceito que não aparece no outro guia, que não aparece lá. E é assim, se nós quiséssemos que cada máquina tenha a sua própria informação, tipicamente teria, a gente vê temos 3 campos, que é a marca, o modelo e o artigo da máquina. Essa informação também pode dar arrumada no objeto, nesse caso é um objeto muito simples, que é simplesmente agrupar a informação, que nós chamamos aqui a register. E esse register passa a ser um objeto da dispensa, ou seja, a dispensa passa a ter um money box, passa a ter também um register. E tem uma coisa que continua a ter de forma direta, é a quantidade de produtos. Portanto, a quantidade de produtos, que é uma coisa simples, neste momento era só uma variável de quantos produtos tem a máquina, vocês têm lá, isso continuava na máquina. Mas as outras funcionalidades passam para a money box e além disso ainda se acrescenta esta classe register. Portanto, com isso conseguimos que a classe de dispensas fique mais simples. Só para terem uma ideia do que se consegue com isto, é que quando pedimos, um aspecto importante é que o código de teste que vocês já fizeram para a máquina de venda, da parte de dispensa, continua a funcionar. E como é que isso se consegue? Porque a máquina de vendas, por exemplo, tem um net insert code, que é usado no código de teste. Ela continua a ter um insert code. Portanto, o código de teste continua a funcionar. Podemos definir a máquina e dizer-lhe que toma lá mais esta moeda. Acontece é que a máquina antes, com o insert code, recebia a moeda e acrescentava o seu insert money, a sua variável. Agora o que faz é chamar outro método insert coin que está no objeto money box. Portanto, delega o trabalho. Percebe a indicação que toma lá uma moeda que é para acrescentar ao dinheiro na caixinha das moedas. Não? E ela, de facto, pegava nesse valor e acrescentava a variável insert money. Agora a variável insert money já não está ali, já vai estar noutra classe, noutro objeto, na verdade, que é o money box. Então o que ela faz é moneybox.insertCoin e passa outra vez o código. Portanto, faz-se aquilo que é muito, muito comum na programação orientada para objetos, que é o objeto não é sempre o objeto que resolve a questão. Ele pode simplesmente passar, e chama-se de facto de delegação, como por analogia com o mundo real, né? Sei lá, o ministro delega para o secretário de Estado determinadas funções. E aqui, na programação orientada para objetos, também falamos nesses casos. Quer dizer, quando pedimos ao objeto para ele fazer algo, não quer dizer que ele faça lá diretamente, porque pode não ter sequer a informação. Mas tem a informação de forma indireta, porque sabe qual é o objeto que pode resolver aquele problema. Então, pede a outro objeto para resolver. E isto num programa de dimensão típica, até pode constituir às tantas um pequeno problema. Esta cadeia de um objeto que outro pode-se prolongar por vários objetos. Então nós começamos a ter muitas classes, porque este raciocínio que estamos aqui a fazer, esta classe estava muito grande, vamos fazer outra que faz uma parte do que ela fazia. Mas se esta saída for grande, ainda pode subdividir-se noutras. Então nós podemos querer pedir a este, mas este pede a este, e este, como é uma função específica, ainda não é outro resolve, ainda pede a outro, e depois no final, ao dar a resposta, que volta para trás, aqui só temos 2 níveis, mas no programa maior podemos ter mais níveis ainda. Nós podemos usar a dispensa pega o money box registra e devolve a dizer que tem lá X dinheiro.
devolve para a dispensa. E a dispensa devolve para o utilizador desse objeto, que no nosso caso é para o texto. Portanto, isso em termos gerais é o que se pretende com este trabalho, para vocês conseguirem fazer esta composição do programa em mais classes mais específicas. Certo? Com a delegação que isto implica. Pronto. Dito isto, vocês podem, é boa ideia pelo menos lerem isto, não faz mal nenhum, embora neste momento é mais importante lerem, fazerem mesmo o trabalho de avaliação, que não precisa, em rigor do que aqui está, embora se lerem um dia, pode ser que isso vos ajude em alguns aspectos, de forma indireta. Nós não vamos propriamente ter aqui direto de composição. No trabalho de avaliação, o nível de composição em classes que precisam, este que eu acabei de demonstrar com o Dispenser 7. Ou seja, uma classe que tem arrays de objetos de outra. Isso é o que é pedido no trabalho de avaliação. Além daquilo que vocês já fizeram, que é ter um conjunto de classes com métodos de texto. Além disso, esta outra classe que tem listas de objetos. Tá? Depois do trabalho de avaliação, saltamos imediatamente para este dia. Portanto, ainda vamos gastar mais umas 2 semanas depois da Páscoa. Claro que a primeira semana depois da Páscoa não tem aula teórica, porque na segunda-feira não há aulas, ainda é pausa da Páscoa, mas só tem aula prática, que é imediatamente após a entrega do trabalho. Nessa aula é suposto trabalharmos neste dia, e na semana seguinte ainda temos outro dia sobre este tema. E depois é que saltamos é que mudamos de programa. Passando então para o trabalho com o enunciado. Só. Por isso agora vou-vos tentar convencer que o trabalho não é assim tão complicado como parece. Esta aula prática é desta semana. E por isso é que é boa ideia aproveitarem a aula prática. Já é boa ideia, se possível, começarem amanhã a fazer o trabalho, pelo menos a ler o enunciado. Mas não façam já agora. Para que possam já, na aula, não só trabalhar no trabalho, mas eventualmente já trazerem alguma dúvida. Depois as dúvidas daí para a frente só funcionam mais a distância, ou no horário de dúvidas para cá já amanhã. Mas há sempre a hipótese do fórum, não é? O fórum vai continuar sempre. Não, nós ponderámos essa hipótese, mas eu próprio, como coordenador de curso, fiz uma recomendação aos meus colegas de não adiarem trabalhos. E então achei que não devia ser eu começar já a adiar trabalhos. Fizemos uma solução de compromisso que foi o que eu também sugeri, que era, em vez de adiar, dar ligeiras penalizações pelo atraso. É uma solução, claro que não é o ideal, né? O ideal seria adiar, mas o adiar também não tem só vantagens. Então o que nós fizemos, e isso é uma diferença grande em relação aos outros enunciados todos, é que aquela penalização por atraso é drasticamente mais baixa. Não sei se lembram, mas a penalização por atraso era da ordem de 2 valores no dia, depois passava logo para 4, 8, pronto, ao fim de 3 dias não valia a pena entregar o trabalho. Não é? O que nós fizemos foi dar por cada dia meio valor de penalização apenas. O que quer dizer que se entregarem 4 dias depois, que é bastante mais tempo, tem menos 2 valores. Por outro lado, outra coisa que também pesou para não adiarmos, para ficarmos com uma empresa consciência e não adiarmos o trabalho, é que o segundo trabalho melhora a nota deste. Não se esqueçam disso. Portanto, desde que tenham 4 neste trabalho, que é muito difícil não terem, só se não quiserem, o segundo trabalho pode, desde que seja superior a este, naturalmente, são muito interesse. Se for superior a este, substitui a nota deste. Portanto, se este trabalho correr mal ou tiver muito pouco tempo, qualquer razão não puder trabalhar, o segundo trabalho pode melhorar a nota deste. E o segundo trabalho, em princípio, será a continuação deste. Portanto, também aproveitam o que tiverem feito neste trabalho. Não. A semana é da Páscoa. A semana é da Páscoa. Então, passando aqui ao trabalho, propriamente dito. O que se pretende em termos gerais é isto, é fazer
de 3 ou 4 classes que têm a ver com a representação de objetos gráficos. É preciso sublinhar muito bem isto. Isto são objetos gráficos, mas nós não vamos querer desenhá-los. Desenhar os objetos gráficos é algo que nós também falamos, como é que se faz. Vocês fizeram isso utilizando uma biblioteca, mas não é a ideia, não é utilizar a biblioteca, não é utilizar a biblioteca gráfica nenhuma. Não queremos pôr bonecos vivos no ecrã. Portanto, isto é um programa, este trabalho é um programa só de programadores, ou seja, não é um programa para utilizadores, ninguém vai poder usar isto. Este programa é simplesmente um código que está a ser testado por outro código. E não tem sequer interface com o utilizador. Portanto, a forma que vocês testarem, isto é quase para vos obrigar a testar o programa com código de teste. Não tem uma interface com o utilizador sequer para ver se isto está a fazer o que quer que seja. A única forma de ver se o código está a fazer alguma coisa é escrever em código de teste. E depois o código de teste não funciona ou não funciona. É só isto. Claro que se quiserem podem fazer uns prints, mas isso não é pedido. Só se acharem que vos ajuda de alguma maneira. O que interessa é fazer código de teste e código. Mais nada. Não há interface com o utilizador, não há desenho de nada, não há escrita de nada. É só código, teste e código. Portanto, aquilo que vocês tentaram fazer com a dispensa, exatamente. Tem um código, que é a máquina de vendas, chamam de injeção de coins, fazem um injeção de produtos, mas não tem interface da máquina. Isso seria outra questão. Para o segundo trabalho prático já teremos algum tipo de interface. Não conseguimos garantir 100% que está a fazer o que é pretendido, não é? Isso nem assim nem de outra maneira. Se tivesse a interface, ainda tinha mais coisas que podiam não funcionar. Mas às vezes o teste só mesmo uma outra situação, não é? É verdade, isso é por definição. Mas se você tivesse uma interface com o utilizador, acho que estava mais por causa disso. Não é só para eles promover realmente alguma coisa. Mas é só uma questão psicológica. Porque, na verdade, se tivesse uma interface com o utilizador, é claro que o programa para ser usado tem que ter uma interface alguma com o utilizador, tecnicamente. Portanto, nesse aspecto, este programa não é um programa completo, isso é claro. Mas o facto de ter uma interface com o utilizador não vos ia garantir mais. Na verdade, necessariamente teria mais código e, portanto, teria mais erros. Ou seja, teria mais coisas que podiam correr mal, pelo menos. Não quer dizer que não, podia estar, por acaso, estar tudo bem. Mas o mais provável é que não tivesse. Portanto, ter interface tem aquele conforto de vermos fazer algo. Mas o código de teste também tem esse conforto. Portanto, isto, digamos que é também um bocadinho de tratamento de choque para os obrigar a fazer o código de teste e com o código de teste estar de facto no programa. E na verdade, com o código de teste, claro, não temos tempo infinito para fazer código de teste, mas a vantagem do código de teste é que podem sempre ir acrescentando mais código até ao longo do tempo. Se isto for, por exemplo, a continuar para o segundo trabalho, vocês podem sempre ir acrescentando mais testes e, na verdade, ficar com uma segurança maior que o código está correto. Se tivesse uma interface com o utilizador, normalmente nós testamos também reduzir coisas e tem problema, não testamos sempre as mesmas. Tem aquela questão que eu já vos falei há algumas semanas. Depois vocês acrescentam uma coisa e testam. E quando acrescentam outra, testam essa. Já não voltam a testar a outra. Portanto, não há paciência para se dizer, não é? Por exemplo, já não sempre a testar e assim, digamos que à mão, não testamos de forma tão sistemática, não. Testamos a coisa e lembramos. Para testar de forma sistemática, temos os métodos de teste, o código de teste. Portanto, dito isto, por exemplo, olhando aqui para a primeira classe, que é mais simples e dá para perceber a ideia, que faz a coisa basicamente a mesma coisa. Definir uma classe point, não é? É difícil uma classe ser mais simples que isto. A classe point tem lá dentro de duas variáveis, uma representa o x e outra representa o y. Essa é a ideia. O objetivo principal deste primeiro trabalho é mesmo vocês fazerem código de teste. As operações, aquilo que o programa vai fazer mesmo, são coisas muito simples. Todas elas são muito simples. Embora a última possa parecer um bocadinho mais complicada, em rigor as operações são todas muito simples. No caso do código, as operações são mesmo triviais. Porque é criar um objeto, é fazer a operação que está aqui. Em termos de damos aqui este código de teste, que não está completo, naturalmente, não é cuidado de fazer, mas dá para dar uma ideia do que é que se pretende. Nós criamos aqui os objetos da classe point e depois verificamos se eles estão bem criados. O que significa? Então, a classe point é mesmo muito simples. Um ponto com as coordenadas 20 e 30 e vamos ver se realmente está lá o valor 20 e 30. É quase o mais simples possível. Eu usar get's para verificar se está tudo bem.
O que é que nós vamos testar? Está aqui neste primeiro conjunto. Portanto, depois da por omissão, este primeiro aqui está. É verificar que ele realmente põe as coordenadas 0 a 0, 0. Quando passamos os valores, naturalmente, vemos que os valores lá ficam. Portanto, aqui quando passamos os valores 10 e 20 com y, podemos verificar que isto está lá 10 e 20. E o que é que vamos fazer aqui? Para o caso do x. O 7xy altera ambas as coordenadas, então vamos verificar se realmente altera. Portanto, vamos chamar, depois voltar no texto. Deste. Portanto, temos aqui um conjunto de coisas que metade já está feito aqui. Que é este primeiro. Isto é quase dado. Este segundo é na mesma lógica, só que o objeto é ligeiramente mais complicado. O que é uma região? Uma região é praticamente um retângulo invisível que define uma zona no desenho, né? No espaço que nós estivermos a utilizar para fazer depois os desenhos. E está aqui a dizer então o que é que esta classe region deve ser. Está aqui um exemplo com um conjunto de coisas que vocês devem adaptar para testarem de facto estas coisas e depois, claro, fazer o código da region, né? Notem que aqui está o código teste. Tem que fazer o código teste e naturalmente o código passa no teste. Vejam aqui para a region o que é um construtor. Os valores dos parâmetros do construtor são guardados ou não, portanto, idêntico ao que se fez para o point. Verificar que as coordenadas de dois objetos são iguais, quer dizer que teríamos que definir que os objetos identificados são iguais. O método, verificar que este método altera. De forma a perceber que significa que o método com o classe ponto. Depois aqui estamos a criar pontos. Depois vão ser usados aqui pela região. Está aqui um exemplo. A classe retângulo é muito parecida à classe region, mas tem aqui mais algumas coisas. A ideia é que depois, quando for para desenhar, a classe retângulo realmente será desenhada. Será um retângulo, como é que vocês usavam na relação. Enquanto que a region será a tal região invisível. Portanto, o retângulo é quase a mesma coisa. E com isto acabam os requisitos essenciais. Portanto, este retângulo é quase igual à region e o point é mais simples que a region ou que o retângulo. Portanto, isto tem aqui bastantes linhas, mas é tudo coisas até muito parecidas umas às outras. É preciso serem sistemáticos e realmente todas aquelas coisas que ali estão para ser testadas. Cada uma delas é de facto simples. Pode ser complicada, digamos, convencerem-se que normalmente a testar aquelas coisas. Portanto, há aqui um exercício também, apesar de iniciar por um lado é bastante específico, mas tem sempre ali coisas que não estão bem específicas que vocês terão que decidir. Requisitos não essenciais para seguir ao 10. Tem uma que ainda é parecida àquelas, mas para um objeto mais complicado, que o rio, algo que pode representar quadrados, ou pentágonos, ou o que for. Esta já tem aqui umas funções ligeiramente complicadas, mas é muito simples. Saber qual é o centro, obter o período e a área, a altura e a altura, já tem aqui um conjunto de funções que agora, se todas simples, já tem que usar um bocadinho mais nesta classe. Fazendo esta classe já teriam, pelas outras feitas, não tem aquela lógica, tem que fazer o para trás. Depois fizeram mais esta, já teriam 13 valores. Os últimos dois requisitos é que são os tais que já obrigam a utilizar arrays para guardar objetos. Esta workspace é um pouco como aquela de Spencer Center, que tivemos a ver no final. E tem uma classe que tem lá arrays. Neste caso tem dois. Um para retângulos e outro para polígonos regulares. Isto claramente há espaço depois para melhoria. Vamos ver como é que fazemos isso. O segundo trabalho prático, provavelmente, continuando este trabalho, será, um dos objetivos será termos só uma lista que, portanto, é capaz de guardar retângulos, como é capaz de guardar polígonos. Como, aliás, vocês fizeram já um pouco a programação. Pensa uma variável do tipo GObject, vocês conseguiam pôr lá o GRect ou o GObject.
E até podia ter um array de GObjects. Não sei se chegaram a fazer isso, mas podia ter um array de GObjects e depois pôr lá GREX e GObjects. Portanto, vamos ver como é que podemos fazer isso aqui, mas agora com classes feitas por nós. Porque ali estavam a usar já o GeoBject, o GREX, as classes já estavam feitas, ou seja, aqui definidos os objetos. Aqui vamos ver como é que fazemos isso com classes feitas por nós, portanto, que têm herança entre elas. Este workspace, então, em resumo, é uma classe que tem lá duas listas, dois arrays, e depois pedimos para ela fazer alguma coisa com esses arrays. Repare, tem aqui um muito parecido ao que eu vou mostrar no adicional, adicionar um array, um retângulo, portanto, se for um retângulo, vai adicionar à lista de retângulos, se fosse um período, adicionar à lista de períodos. Aqui é adicionar um array inteiro. Portanto, aqui já passava um array. Aqui já é obter um elemento. Portanto, já tem um conjunto de métodos estes que já dão um bocadinho mais de trabalho. No entanto, estes dois últimos requisitos, apesar de serem os que dão mais trabalho, estão subvalorizados. Só valem dois valores, enquanto que os outros são mais simples, na verdade valem três. Mas isto é só ver pelo facto do enunciado que está um bocado feito para não. Para ter Se uma fizer nota essencial, já terem uma nota apresentável. Se não conseguirem fazer estes, já não ficam mal. Já conseguem ter 13 com as outras coisas mais simples. Estes exigem mais um bocado de tempo, basicamente, e são um bocadinho mais complicados, mas servem para chegarem ao 17. Depois, para lá do 17, é tal história que têm que inventar, embora estejam aqui propostas. Estão aqui duas ou três propostas. Estão aqui 3 exemplos desta que podem fazer. E, claro, também podem fazer outros. Depois as penalizações são a conversa do costume. Eu chamava a atenção disto. Nós não falámos disto, mas alguns de vocês podem saber o que é que isto é. Isto é o que não devem fazer. Portanto, é um operador que é o instance of e é um método que é o get classe e não devem utilizar isto. Aliás, nunca devem utilizar isto antes de limitar. Isto vai ser para todos os iniciados. Para quem não sabe o que é, pronto, está resolvido. Se sabe o que é, não vai usar. Para quem sabe o que é, não deve usar. Não, aqui neste trabalho eu não diria que isto se faça com falta nenhuma, mesmo. Nos próximos trabalhos poderiam, em algumas circunstâncias, facilitar. Mas é facilitar por uma via que não se pretende. É fazer o código mais sujo, basicamente. Fazer código menos elegante facilita. No fundo, isto permite usar ifs onde não devem usar ifs. Um bocado dessa lógica. Embora, no caso deste trabalho, não acho que justifique. E pronto, é isto. Já estou a ver que já estamos quase às 9 horas. Então, a próxima aula prática